Damn Reincarnation, capítulo 91, Samar 1. O rei demônio da carnificina, que era o quinto na classificação, tinha o martelo de aniquilação, Gigolat. O rei demônio da crueldade, quarto na classificação, tinha a lança demoníaca, Luentus. No entanto, o rei demônio da fúria, que era o terceiro, não possuía nada como uma arma especial. No lugar disso, ele comandava um grande exército. Em seu exército, a proporção de raças heterogêneas era extraordinariamente alta. Os gigantes liderados por Kamash serviam como vanguarda do exército do rei demônio da fúria, e ao lado deles, lutaram contra o povo fera e os elfos. Raças que foram criadas a partir da corrupção de seres humanos, como os vampiros e os licantropos, também foram recrutadas para o exército dele. Os 4 guerreiros mais poderosos de todo o seu exército eram conhecidos como os 4 reis celestiais da fúria. O chefe dos gigantes, o Treme-Terra, Kamash. O Lorde Vampiro, o sanguinário Sem. O lunático do povo fera, o depravado Oberon. A princesa elfa negra, a Rakshasa Iris. 300 anos antes, Hamel e Vermouth trabalharam juntos para matar Kamash. Depois disso, eles mataram os reis demônios da carnificina e da crueldade. Enquanto se dirigiam para o castelo do rei demônio da fúria, reforçados por esse impulso, eles foram emboscados pelos vampiros liderados pelo sanguinário Sem. Durante essa batalha, eles conseguiram matar Sem. Embora fosse um vampiro e, portanto, extremamente difícil de matar, o poder divino de Anise e a espada sagrada de Vermouth foram suficientes para acabar com ele, e o corpo de Sem foi reduzido a cinzas. No castelo do rei demônio da fúria, eles foram atacados pelo povo fera e pelos elfos negros, liderados por Oberon e Iris. Eles não foram capazes de matar esses dois como fizeram com Sem, pois eles conseguiram recuar para a posição do rei demônio da fúria e prepararam suas defesas finais. Foi uma luta verdadeiramente terrível. Oberon era forte, e Iris também. Desnecessário dizer que o rei demônio da fúria também era extremamente poderoso. No entanto, no final, foram derrotados. Enquanto Vermouth enfrentava o rei demônio da fúria, Moron enfrentava Oberon. O oponente de Hamel era Iris. Pai! Ele ainda podia ouvir aquele grito desesperado delas unindo em seus ouvidos. Quando o rei demônio da fúria finalmente caiu, a Iris manchada de sangue correu até ele, enquanto soltava aquele grito. Hamel não tinha intenção de deixar Iris ir livremente. O elfo negro era forte e um oponente difícil de lidar. Mesmo que Iris conseguisse se livrar dele, isso não teria mudado a morte do rei demônio da fúria. Mas, independentemente desse fato, Hamel planejava acabar com Iris. Mas, para ser franco, ele falhou. Por alguma razão, em vez de usar o que restava de seu poder para fazer um contra-ataque ou reviver a si mesmo, o moribundo rei demônio da fúria o usou para ajudar Oberon e Iris a escaparem. Ninguém ali esperava que o rei demônio da fúria faria algo assim. A magia de Siena não foi capaz de impedir a fuga de Oberon e Iris a tempo. Mesmo um cara como Vermouth mostrou um olhar momentâneo de perplexidade com as ações de rei demônio. Eu vou te matar. Eu vou matar todos vocês. Pipapai! Quando o espaço foi aberto para formar um portal, a magia negra do rei demônio da fúria engolfou Iris e Oberon. Ela ainda estava tentando atacá-los, mesmo enquanto chorava convulsivamente, mas Oberon, que havia perdido um braço, manteve um aperto firme em Iris. Hamel, é porque você me bloqueou! Foda-se pra com essa merda. E daí se eu te bloqueei? Hamel zombou do ressentimento de Iris. Mesmo em sua situação atual, com Iris mal conseguindo escapar depois de ser entregue à beira da morte, em vez de Vermouth, que enfiou uma espada no peito do rei demônio da fúria, foi ele, Hamel, que Iris se ressentiu mais. Era simplesmente ridículo. De qualquer forma, foi assim que o rei demônio da fúria morreu. Iris e Oberon escaparam, e o resto dos elfos negros e do povo fera se dispersaram. Agora 300 anos se passaram. Os vampiros, que perderam seu lorde, e os licantropos ficaram sob o controle de Nuarge a Bela, rainha dos demônios da noite. Os gigantes restantes se uniram para formar uma tribo no sertão acidentado de Helmut. Oberon jurou ser o rei demônio da destruição, mas cerca de 150 anos atrás, seu próprio filho rasgou sua garganta e o matou.
Quanto a Iris, nunca mais nos encontramos depois disso, lembrou Eugene. Mesmo que ela estivesse olhando para ele com veneno em seus olhos e cuspindo xingamentos terríveis até o fim, ele nunca encontrou Iris novamente. Eu deveria tê-la matado naquela época, lamentou Eugene. Assim como os elfos negros viviam por muito tempo. Sua expectativa de vida era bem mais de 1000 anos. Em primeiro lugar, elfos e elfos negros não eram realmente raças separadas. Quando um elfo era corrompido por um rei demônio e aceitava seu poder demoníaco, eles se tornavam um elfo negro. Chamar o rei demônio da fúria de pai por causa disso é apenas um absurdo, Eugene zombou. Mesmo agora, depois de ter reencarnado, ele ainda não conseguia entender o que Iris estava pensando naquele momento. O rei demônio da fúria fez todos os 4 reis celestiais acreditarem que eram seus filhos. Até mesmo Kamashi, que era tão grande quanto uma montanha, acreditava que era o filho mais velho do rei demônio. Pouco antes de Kamashi morrer, ele chamou o pai uma última vez. Era uma maneira nada divertida de brincar de casinha. Ao prendê-los através do relacionamento de uma família, mesmo que não compartilhassem nenhum sangue, Eugene sentiu que o rei demônio da fúria estava apenas usando esses laços como uma ferramenta para evocar um sentimento de unidade e lealdade. No entanto, no momento de sua morte, ele permitiu que sua filha Iris e seu filho Oberon escapassem. Por que ele fez isso? Se tinha tanta energia sobrando, poderia ter se transformado em uma bomba suicida. Embora não fosse capaz de matar Vermouth mesmo com isso, não era um último ato mais adequado para um rei demônio? É uma sorte que Oberon tenha falecido. Mas, o filho que foi capaz de rasgar sua garganta deve ser um insano formidável. O povo fera também foi dividido internamente entre várias raças diferentes. 300 anos atrás, Oberon era louco o suficiente para que ainda pudesse ser chamado de lunático, mesmo quando comparado ao resto do povo fera. Mas parecia que o filho que ele conseguiu gerar era tão louco quanto o pai. Eugene não podia deixar de desconfiar de Iris e do filho de Oberon. Eles chegaram à Floresta Samar. Este lugar era, em certo sentido, ainda mais perigoso do que Helmuth. Embora não fosse tão infestado de demônios quanto lá, e também não houvesse ninguém que chegasse perto do nível de um rei demônio, Samar ainda estava cheio de lixo de baixa qualidade. Ao contrário de outros países, as carteiras de identidade não tinham utilidade ali. Criminosos hediondos que não deveriam ser permitidos no mesmo país, muito menos na mesma cidade, e aqueles que deveriam ter sido presos até apodrecer ou simplesmente executados, se conseguissem escapar ou nunca fossem pegos em primeiro lugar, todas essas pessoas fugiam para Helmuth ou Samar. Claro, até Samar tinha leis. No entanto, como essas leis cobriam muito menos do que as leis aprovadas em países comuns, Samar ainda era chamada de zona sem lei. Os nativos daquele lugar eram incivilizados e as leis diferiam de tribo para tribo. Em qualquer país comum, assassinato era um crime, mas em Samar, não era necessariamente o caso. O assassinato poderia ser perdoado até mesmo pelo menor dos motivos, e algumas das tribos bárbaras poderiam até considerar o assassinato sem causa um ato valente. E pensar que as pessoas ainda tentariam fazer trabalho missionário em Samar. Deve ser um modo bastante popular de suicídio. Observou um homem de pele morena enquanto examinava Eugene e Christina com olhos estreitos. Assim como Christina disse, não houve problemas com o uso de carteiras de identidade falsas para passar pela fronteira sul de Kiel. Os problemas vieram depois disso. Além de Samar ser ainda maior do que todo o território do Império Kiel, não havia portões de teletransporte abertos para uso. Embora parecesse que alguns haviam sido instalados, havia apenas um punhado de pessoas com permissão para usar os portões em Samar. Não importava quanto dinheiro oferecessem, os nobres estrangeiros não tinham permissão para usar os portões de teletransporte de Samar. Em outras palavras, depois de cruzarem a fronteira, não tiveram escolha a não ser continuar andando de carruagem ou a cavalo. Depois de terem viajado assim por alguns dias, chegaram à cidade comercial que ficava mais próxima da fronteira. Embora fosse chamada de cidade comercial, não se comparava a nenhuma das cidades encontradas em Kiel ou Aroth. Não havia prédios com mais de alguns andares, e as estradas eram imundas. Nossas razões para vir aqui não deveriam importar para você, não é?
Cristina disse com um sorriso suave enquanto mostrava a ele sua carteira de identidade. Com isso, o homem soltou uma gargalhada e virou a carteira de identidade de Cristina para inspecioná-la. Vamos ver aqui. Então você é uma aventureira classe D. Mas e daí? Esta pousada não é afiliada à Guilda dos Aventureiros? Eu gostaria de receber o serviço regular para alguém da minha classe. Cristina solicitou hesitantemente. Haha! Senhorita Freira, você está fingindo ser ingênua? Ou é realmente tão ingênua? Este lugar pode estar perto de Kiel, mas ainda é uma cidade em Samar. Seja esta carteira de identidade, ou sua classe de aventureira, ambas são inúteis aqui. Disse o estalajadeiro com uma risadinha enquanto devolvia a carteira de identidade a ela. Você quer o serviço regular para sua classe? Essa é uma das piadas mais engraçadas que já ouvi. Senhorita Freira, você precisa perceber. Aqui é Samar. Esta pousada pode ser afiliada à Guilda dos Aventureiros, mas ainda é a mesma, não importa em qual guilda você esteja viajando. É impossível confiar nas carteiras de identidade de qualquer um dos desgraçados que rastejaram até aqui. Ah, pare, isso também não funciona. O que quer dizer com não funciona? Eugene perguntou com uma sobrancelha franzida quando foi pego puxando sua carteira. O estalajadeiro elaborou. Estou falando do seu dinheiro não funciona aqui. Portanto, não tente me subornar, porque é inútil. Vocês dois realmente não sabem nada sobre Samar? Samar não usa nenhuma moeda estrangeira. O que é usado aqui são... Eu já sei disso, então pare de me interromper inutilmente. A menos que você queira levar uma surra, quero dizer. Eugene ameaçou com um sorriso enquanto se inclinava mais perto da mesa. Do outro lado da mesa, o estalajadeiro ficou momentaneamente perplexo com a súbita mudança de atitude de Eugene, antes de murmurar. Que moleque rude! A expressão do estalajadeiro se transformou em uma carranca quando colocou um dedo na campainha escondida sob a mesa. Com apenas um leve toque, poderia chamar os mercenários que esperavam no andar superior. No entanto, o estalajadeiro não conseguiu apertá-la. Uma adaga que perfurou a parte de baixo da mesa parou bem perto do dedo do estalajadeiro. Ei, não precisa apressar as coisas. Eugene o repreendeu. O estalajadeiro perguntou trêmulo. Seu maldito! O que diabos pensa que está fazendo? Eugene levantou uma sobrancelha. Eu não disse para você continuar ouvindo até eu terminar de falar? Eugene tirou uma pequena joia de dentro de sua capa e a colocou sobre a mesa. Era uma das joias que havia obtido do emir de Kaditan. Vendo isso, os olhos do estalajadeiro se arregalaram. Podemos não conseguir usar nenhuma de nossas moedas estrangeiras, mas ainda podemos usar joias, certo? Afinal, todo mundo gosta de coisas brilhantes. Eugene sorriu. O estalajadeiro ficou sem palavras. Pois bem, velho. De agora em diante, pare de me interromper e apenas responda às minhas perguntas. Instruiu Eugene. E pare de tentar me julgar pela minha aparência e ouça como eu falo. Agora você deve ser capaz de reconhecer um companheiro mercenário que ganha a vida com a espada, não é? O rosto do estalajadeiro endureceu ligeiramente. Ele podia sentir a nitidez da adaga que estava tocando seu dedo. E ficou alarmado com o fato de Eugene tê-la cravado na mesa sem dar nenhum sinal de antecedência. Essa não era a única coisa que o deixava desequilibrado. A intenção de matar que podia sentir vindo desse pirralho na frente dele, que ainda não havia se livrado do ar da juventude, estava longe de ser comum. Sou o único que pode sentir isso, percebeu o estalajadeiro. A intenção de matar de Eugene estava toda focada no estalajadeiro, sem qualquer derramamento desperdiçado. Como ex-mercenário, o estalajadeiro reconheceu que Eugene, ao contrário de sua aparência exterior, era extremamente perigoso. Uma joia desse tamanho deveria servir como preço de um quarto, propôs Eugene. O estalajadeiro suava silenciosamente. Já que somos dois, vamos precisar de 2 quartos, continuou Eugene, enquanto pegava outra joia e a colocava sobre a mesa. Embora provavelmente existam muitas pousadas melhores do que esta, bem, é tudo uma questão de conveniência. Você entende o que estou dizendo? Eugene perguntou. O estalajadeiro percebeu tardiamente. Você precisa de informações? Você entendeu. Se faz parte da Guilda dos Aventureiros, isso não significa que você também está conectado à Guilda dos Mercenários e à Guilda dos Informantes? Ao mesmo tempo,
também é responsável pela acomodação de todos os aventureiros. Eugene apontou. O estalajadeiro hesitou e então perguntou. Vocês são 2 caçadores de recompensas? Tanto quanto o estalajadeiro sabia, os únicos que costumavam parar para pedir informações enquanto emitiam uma intenção de matar tão refinada eram os caçadores de recompensas. Bem, acho que você poderia nos chamar assim. Eugene aceitou. Mas como minha colega estúpida aqui já revelou, nosso propósito de vir aqui não deveria ser importante para você, certo? Eu tenho as joias que você quer, e você tem as informações que eu quero. Não é mesmo, velho? O estalajadeiro hesitou. Só estou avisando com antecedência, mas se tentarem fazer algo como me roubar, porque pareço um alvo fácil, vocês estão todos mortos. Não estou brincando, entendeu? Eugene enfatizou sinceramente. Espero que você tenha bastante tato para ver a diferença entre uma tigela de arroz desprotegida e uma que arranca um braço se você a tocar. Então, o que você acha, velho? Vai correr o risco de tentar me matar só para vasculhar meus bolsos? Isso, realmente não parece que funcionaria, admitiu o estalajadeiro. A intenção de matar de Eugene estava lentamente ficando mais forte. A respiração do estalajadeiro acelerava rapidamente, e um suor frio escorria por seu corpo. Estamos procurando um elfo, disse Eugene, enfiando a mão no manto mais uma vez. Desta vez, ele tirou uma joia que tinha várias vezes o tamanho da primeira joia que havia tirado. Os olhos do estalajadeiro brilharam de desejo assim que a viu. A ganância despertada por essa grande joia era ainda maior que seu medo de morrer. Eugene continuou. Não um elfo negro, apenas um elfo normal. Pelo que me disseram, os elfos às vezes visitam esta cidade. Então qualquer um deles serve. Parece que você não está muito familiarizado com nossos preços. O estalajadeiro tossiu antes de continuar a falar. Para informações sobre os elfos, vamos precisar de 3 joias do mesmo tamanho dessa. Embora eu não saiba por que você pode estar procurando por um elfo. Deve ser bem conhecido por aqui. O fato de que não há apenas 1 ou 2 comerciantes ou nobres ricos procurando possuir um elfo. Visto que disse tudo isso, parece que realmente tem informações sobre os elfos, certo? Eugene confirmou. Em troca de uma dessas joias, posso colocá-lo em contato com um informante. Ofereceu o estalajadeiro. Você pode discutir o restante do custo com o próprio informante. Eugene mostrou os dentes em um sorriso predatório enquanto rosnava. Seu filho da puta, onde você acha que vai chegar tentando me enganar? Whoosh! A mão de Eugene envolveu a garganta do estalajadeiro. Gak! O estalajadeiro engasgou. Não me importo se você gritar um pouco mais alto, disse Eugene generosamente enquanto gentilmente apertava a campainha embaixo da mesa no lugar do estalajadeiro. No momento em que fez isso, mercenários de aparência rude imediatamente desceram correndo as escadas. Senhor Eugene, Christina olhou para ele confusa. Em vez de responder a ela, Eugene apenas sorriu e gritou ordens. Por que não está sacando sua varinha? Não vai impedir aqueles malditos de atacarem a gente? Quem diabos é você? Um dos mercenários exigiu. Eugene respondeu casualmente. Somos um homem e uma mulher, seu filho da puta. Crack! Eugene agarrou um dos dedos do estalajadeiro e o quebrou. Os mercenários, que pareciam estupefatos com a observação confiante de Eugene, também saíram de sua perplexidade, sacaram suas armas e correram. Em vez de reagir a isso pessoalmente, Eugene olhou para Christina. Em resposta, ela soltou um suspiro curto e ergueu as mãos na frente do peito. Flash! A luz que irrompeu dela tomou a forma de um longo chicote que varreu seus arredores. Ah! Todos os mercenários soltaram gritos alarmados. Em vez de varrer os mercenários para longe, o chicote de luz amarrou seus braços e pernas com força. Vendo isso, Eugene sorriu e então se virou para o estalajadeiro. Christina, qual era mesmo o nome desse maldito? Eugene perguntou. É Jackson, respondeu Christina. Esse é um nome bastante comum, observou Eugene. Ei, Jackson. Eu não disse isso agora mesmo? A razão pela qual vim aqui em vez de outra pousada é tudo por uma questão de conveniência. Crack, crack! O dedo de Jackson foi dobrado ainda mais para trás. Embora Jackson gritasse e tentasse se soltar,
A mão de Eugene se recusou a soltar a garganta de Jackson. Eu vim aqui, porque pensei que você fosse um traficante de informações. Mas o que me disse? Disse que apenas aceitaria uma taxa de corretagem e me conectaria ao seu informante? Então queria que eu resolvesse um pagamento separado com o informante? Seu filho da puta, como você pode sair roubando seus clientes assim? Exigiu Eugene. Jackson gemeu. Eu não queria criar confusão, então pensei em resolver as coisas de forma limpa pagando-lhe algum dinheiro, mas não esperava que você tivesse um coração tão perverso. Eugene balançou a cabeça consternado. Agora, onde eu estava? Ah, verdade. A Guilda dos Informantes tem seu próprio conjunto de leis, correto? Não acho que as leis da Guilda dos Informantes de Samar devam ser muito diferentes de seus outros ramos. Se você disser alguma bobagem durante seus deveres, terá seu dedo cortado, certo? O estalajadeiro gaguejou. E essa lei foi revogada há muito tempo. Quando exatamente foi isso, filho da puta? 300 anos atrás? Se for esse o caso, como são as leis agora? Bem, não que isso importe. Não sou membro da Guilda dos Informantes, então realmente não preciso seguir suas leis, certo? Já que você fodeu comigo, é justo que eu foda com você também, certo? Os olhos de Eugene se arregalaram quando ele olhou para Jackson. Soltando o dedo que estava segurando embaixo da mesa, Eugene enfiou a adaga por toda a mesa. Vamos, seu filho da puta. Qual dedo devo cortar? Um da sua mão direita? Ou da sua mão esquerda? Até eu tenho algum senso de misericórdia, então posso evitar a mão que você usa com mais frequência. Você é destro, certo? Se for esse o caso, pegarei um da sua mão esquerda. Mas se eu tirar seu dedo indicador, isso vai atrapalhar sua vida diária, não? Já que é esse o caso, vou cortar seu dedo do meio. Isso provavelmente é melhor do que o dedo indicador. Você pode não ser capaz de mandar alguém se foder apenas com a mão esquerda, mas se for apenas isso, parece um preço muito baixo a pagar por sua estupidez, declarou Eugene. Antes de entrarem, Christina informou a Eugene que o nome do estalajadeiro era Jackson e que ele era um corretor de informações pertencente à Guilda dos Informantes. Originalmente, ele pretendia apenas pagar um preço razoável para adquirir as informações necessárias, mas coisas como planos costumavam mudar de acordo com a situação. Christina pode não ser capaz de entender o motivo das ações repentinas de Eugene, mas pela lógica dele, era sempre melhor impor a disciplina, mesmo que isso significasse fazer barulho, do que ser tratado como um tolo. Agora então, por que você simplesmente não relaxa? Abra bem os dedos da mão esquerda para que seja mais fácil fazer o corte. Você não quer? Se não quiser, adicionarei outro. E os dedos médio e anelar, que tal? Eugene ofereceu. Jackson tentou avisá-lo. Se você me machucar, a Guilda dos Informantes irá. Esse desgraçado realmente ainda está tentando me ameaçar. Eugene bufou em escárnio. Twack! A adaga afiada cortou o dedo médio de Jackson. Ele tentou gritar, mas Eugene cobriu a boca com a mão para impedir que o grito escapasse. Se eu tivesse medo disso, você realmente acha que eu estaria segurando você pelo pescoço enquanto cortava seus dedos? Eugene cuspiu enquanto olhava nos olhos trêmulos de Jackson. Pense com cuidado. Perder um único dedo, embora inconveniente, não afetará sua vida. Se falar agora, vou deixá-lo escapar com apenas um dedo. Ah, e você não precisa se preocupar com o pagamento. Se suas informações forem confirmadas, deixarei até essas joias para você. Como as coisas acabaram assim? Dor e medo nublaram a cabeça de Jackson. A situação estava completamente diferente apenas alguns momentos antes. Esses dois idiotas vieram aqui sem saber de nada. Foi surpreendente ouvi-los mencionar a Guilda dos Informantes e os Elfos, com Jackson não se importando com o tipo de circunstâncias que trouxeram esses dois para Samar. Jackson só queria receber uma taxa de corretagem. Ele realmente estava planejando conectá-los com um informante adequado, mas agora, tudo o que tinha que ver era o dedo que acabara de ser cortado. Se você realmente não quer cooperar, então não tem jeito mesmo. A Guilda dos Informantes ainda é apenas uma guilda. No mínimo pelo crime de me tratar como merda e desperdiçar meu tempo, farei com que você morra aqui. Também matarei todos os mercenários que amarramos ali. E depois disso? Bem, você não precisa se preocupar, pois estará morto, não é mesmo? Ao dizer isso,
Eugene removeu a mão que cobria a boca de Jackson. No entanto, espero que você possa pensar com clareza agora. Se eu sou capaz de vir aqui e agir de forma tão imprudente, isso significa que tenho algo em que posso confiar firmemente para me proteger, não? Você... Quem diabos é você? Jackson implorou. Não importa. Apenas me conte sobre os elfos. Com um raspar da adaga, Eugene afastou o dedo que havia caído sobre a mesa. Por favor, estou sangrando. Jackson gaguejou e Christina se aproximou dele. No entanto, Eugene agiu antes que ela, agarrando o toco do dedo de Jackson. Gá! Jackson gritou. Fica parado. Acabei de parar o sangramento, disse Eugene. Seu método de conter a perda de sangue era verdadeiramente bárbaro. Apertando o dedo decepado, ele poderia impedir que o sangue vazasse. Enquanto o corpo de Jackson estremecia de dor e medo, ele olhou para sua mão. Temia que a mão manchada de sangue de Eugene pudesse se estender para quebrar ou remover um de seus outros dedos. Agora fale, disse Eugene, sentando-se em uma cadeira com uma expressão casual no rosto.